Olá, boa noite. Aqui estou mais uma vez. Quero compartilhar com você uma reflexão para as nossas vidas, tá bom? Quero que você compartilhar isso com você. Dentro dessa reflexão, nós encontramos dois tópicos. Quais são esses dois tópicos? O antes e o depois. Como é esse antes e depois? Dentro desses dois tópicos, o antes e o depois, nós temos a escolha de fazer antes ou fazer depois, tá bom? Para nós meditar nessa reflexão, nós temos um texto muito importante no Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 3 em diante, aonde nós encontramos Jesus. Ele estava ali num jantar na cidade de Betânia, na casa de Simão, o leproso. A Bíblia fala que ali eles estavam ali num grande jantar. E ali quando estava a servir o jantar, de repente chegou uma mulher, a Bíblia não fala o nome dessa mulher, só que chegou uma mulher com um vaso, e a Bíblia dá o nome de vaso de alabastro, né? E dentro deste vaso tinha ali grandes iguarias, né? Ungüentos, perfumes, né? E esses ungüentos, essas iguarias, era valiosíssimo. E a Bíblia diz que essa mulher chegou de repente e derramou esse unguento, né, sobre a cabeça de Jesus, ungindo a cabeça de Jesus, né? E de repente, quando ela fez esse ato, né, alguém que estava ali a criticou, dizendo: por que isso? Isso é desnecessário. Não tem necessidade disso. Para que isso tudo? Inclusive, esse unguento é caríssimo, é valioso, né? Esse produto é um produto caro. Para que fazer isso? Está desperdiçando, né? E ainda deu uma ideia, ainda, né? Uma sugestão. Poderia vender por 300 dinheiro esse produto e dividir aos pobres, né? Repartir aos pobres. E ficou este questionamento criticando essa mulher por este ato dela, né? E a Bíblia diz que Jesus retrucou dizendo: por que perturbais essa mulher? Porque ela fez isso, porque ela derramou isso, esse perfume, esse unguento sobre a minha cabeça. E retrucou dizendo: ela fez uma grande obra. Jesus afirmou para todos: ela fez uma grande obra. De repente, Jesus continua o sermão e disse: ela está antecipando o meu sepultamento. Por quê? Jesus está falando, ela está antecipando o meu sepultamento. Porque naquela época, em especial, era costume, após a morte de alguém, as pessoas irem e ungir o corpo daquela pessoa, daquele ente querido e assim por diante, né? E por isso que Jesus disse: ela está antecipando o meu sepultamento. Por isso ela fez uma grande obra. Então, essa mulher, ela foi criticada porque ela usou um produto caríssimo para ungir a cabeça de uma pessoa, a cabeça de Jesus, né? E Jesus retrucou dizendo essas palavras. Quando você olha lá no livro do mesmo Marcos, capítulo 16, você encontra a ressurreição de Jesus. E no versículo 1 você encontra dizendo assim: e passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para ir ungí-lo. Vem cá. Esse produto não era o mesmo produto que a mulher derramou sobre a cabeça de Jesus lá naquele jantar? Antes? Qual que é a diferença aqui? Por isso que eu falei no começo que existe dois tópicos, o antes e o depois. E dentro desses dois tópicos nós temos duas escolhas: fazer antes ou fazer depois. O porquê que poderia ungir o corpo com esse mesmo unguento valioso, caríssimo, na sepultura?
e não ungiram antes. Essas mulheres levantou de madrugada, foram comprar esses aromas para ir ungir o corpo de Jesus, sabendo que Jesus estava morto já no terceiro dia. Elas foram ungir um cadáver. Na cabeça deles, eles tinham certeza que estava indo a um sepulcro ungir um corpo já em decomposição. Vejamos a diferença desses dois atos, de fazer antes ou fazer depois. Quando aquela mulher derramou sobre a cabeça de Jesus este produto, a pessoa colocaram valor nele. É caríssimo. Nós refletimos agora em qual desses tópicos nós estamos. No primeiro, que é fazer antes ou fazer depois. Eu, você, nós. Nós estamos praticando o antes ou depois? Com os nossos queridos, nossos parentes, com amigo, com o próximo, em especial, para resumir a palavra, com o próximo, como é? Como nós estamos agindo no antes ou esperamos para fazer depois? Você já parou para pensar que você mesmo observa, né? A gente vê isso muito, quando uma pessoa morre. Você encontra nas redes sociais, aí você encontra mensagem linda. Você encontra declaração linda. Um texto grande. Aí quando você vai ver também, observar, o quantas pessoas vai visitar no sepulcro. Lava o sepulcro, manda fazer uma casa extraordinária lá no sepulcro. Compra aquele local e manda ficar lavando, tem alguém para ficar lavando, cuidando, colocando flores e assim por diante. Mas eu pergunto, fez antes? Nós faz isso antes? Em especial com os nossos queridos familiares, irmãos biológicos, irmãs, mãe, pai, filho, sobrinho, sobrinha, cunhados e assim por diante, amigo. Nós temos isso, parece que é coisa do ser humano, de nós só valorizar aquilo que nós perdemos, só depois. Após a morte, nós temos a intuição, essa proporção de fazer só depois. Por que que nós não podemos fazer antes? Por que nós não fizemos antes? Tem um fato interessante que aconteceu, que, se eu não me engano, no ano de 2002, 2004 a 2005, uma companhia trouxe várias pessoas para a Irlanda. E um rapaz do Goiás, ele estava em São Paulo, e fez a ficha, né, e fez tudinho, e foi chamado para vir para a Irlanda. Mas ele era do Goiás. E ele estava no estado de São Paulo. E pegou o voo em São Paulo, veio para a Irlanda. Quando estava aqui na Irlanda, passou uma semana, a mãe dele morreu no Goiás. Ele daqui da Irlanda ligou para essa companhia que tinha o trazido, né, que era responsável por ele, chorando, abatido, triste e reclamando, dizendo, olha, eu quero ir porque eu quero ver minha mãe e eu estou aqui muito longe e tal, e eu quero ver minha mãe morreu e tal. E a pessoa dessa companhia perguntou a ele, fulano, há quanto tempo que você não vê sua mãe? Ele disse, olha, tem mais de ano que eu não vejo minha mãe.
E ela diz, mas você estava aqui aqui no Brasil, você estava aqui em São Paulo. E você ficou um ano sem ver sua mãe. E agora você está longe, a sua mãe morreu, você está desesperado querendo ver sua mãe. Então paramos e refletimos. Nós temos ou não temos oportunidade de fazer o antes? Por que nós não fazemos o antes? Por que nós não damos aquilo que é mais de valoroso nosso para as pessoas antes? Por que você, nós não tiramos um tempo para ir ver, visitar, conversar, dialogar, olhar no olho da pessoa? Ou se no mínimo ligar, perguntar como estás? Mas após a morte, nós entramos num desespero. Nós entramos num desespero terrível. Aí nós pega dinheiro, faz tudo. Nós fazemos tudo só depois que morreu. Aquela mulher, você não vê ela. A Bíblia não relata dessa mulher lá no sepulcro querendo ungir o corpo de Jesus, porque ela já tinha ungido antes. Ela já ungiu antes, ela fez antes. É melhor fazer antes do que depois. Pare e pense. Quanto tempo que você não vê seu irmão? Quanto tempo que você não vê sua mãe? Quanto tempo que você não vê seu sobrinho, ou nem liga, não sabe aonde anda? Quanto tempo? Você já ligou para alguém, para essas pessoas? Você já ligou para eles? Por que então que depois da morte nós entramos em desespero? Vamos agora que nós temos que fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Mas você já foi visitar ele algum dia para saber como é que ele está ou ela está? Você já ligou para ela, para ele, perguntando tudo bem? Desejando um bom dia? Você já mandou uma mensagem para ele desejando um bom dia? Nós fazemos isso? Vamos refletir mais um pouco. Quem somos nós? Como é que nós estamos agindo? Ou será que nós somos tão egoístas a ponto de desvalorizar aquilo que tem valor e valorizar aquilo que não tem valor? Jesus disse para eles, os pobres vocês têm todos os dias. Os pobres, essa mulher tem todos os dias, mas a mim não terá eu todos os dias. Não terá eu todos os dias. Essa ação de ajudar os pobres, vocês têm todos os dias, pode fazer todos os dias. Esta mulher fez uma grande obra. Você já tirou um momento para conversar com aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, aquele amigo, aquele parente? Nós já tiramos, nós fizemos isso. Nós temos tempo para o futebol, nós temos tempo para a novela, nós temos tempo para a igreja, nós temos tempo para tudo. Mas nós temos tempo para conversar com as pessoas, com aquelas pessoas queridas. Nós temos tempo, nós fazemos isto. Às vezes passa 6 meses, 1 ano, sem saber, sem conversar, sem dialogar. Aí depois recebe um telefonema dizendo que ele morreu e eu entro em desespero. Vamos parar para refletir quem somos nós na realidade. Como é que nós estamos agindo? Estamos fazendo antes ou depois? Um certo dia, um jovem falou para Jesus, eu quero te seguir, mas permita aí sepultar os meus pais. Ele disse, olha, deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Ele está falando da vida. Vamos fazer enquanto nós temos vidas? Vamos ajudar a pessoa enquanto ele está vivo? Vamos contribuir com a pessoa enquanto ele está vivo? Vamos pegar na mão da pessoa enquanto ele está vivo? Ajudar ele a levantar enquanto ele está vivo? Vamos fazer isso?
Ou vamos esperar ele morrer para nós ajudar a pegar o caixão e levar para o cemitério? E aí depois nós vamos lavar a sepultura, nós vamos cercar, nós vamos fazer uma casa de vidro, pôr ali uma foto e sempre estar lavando. Que sentimento é esse? Que atitude é essa? Que egoísmo somos nós? Isso é uma pequena reflexão para nós meditar. Quem somos nós? Como é que nós estamos fazendo? Vamos fazer antes? Porque depois não tem mais como. Quantas das vezes você vê pessoa no trânsito, ali o ente querido morto no trânsito, e a pessoa desesperada abraçando e gritando, volta, 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 volta. Não volta. Ali, com certeza, entra aquele arrependimento. Eu poderia ter feito mais, eu poderia ter falado mais, conversado mais com ele, com ela. Você vê ali o marido, vê a esposa ali no chão acidentado, e ele gritando, volta por favor, volta, volta. O filho caído no chão, ou então o pai, e gritando, volta, volta por favor. Mas infelizmente não voltará mais. E a oportunidade de fazer passou. Mas eu quero dizer agora, neste momento, você tem a oportunidade. Eu tenho a oportunidade. Você pode, eu posso, comprar o crédito, gastar um crédito para falar com seu irmão. Você pode. Você tem condições de fazer isso. Está longe? Está. Mas você tem condições de comprar um crédito e ligar para a sua mãe. Ligar para o seu cunhado, para a sua irmã, para o seu sobrinho. E dizer, olha, estou com saudade de você. Gosto de você. Queria saber como está você. Quero desejar um bom dia para você, uma ótima semana, um ótimo mês, um ótimo ano. Ou você só espera no final do ano. Ou você espera só no Natal. Ou nós esperamos fazer isso só no Natal. Quem somos nós? Como é que nós estamos agindo? Em especial, nós cristãos, nós que dizemos que somos cristãos. Em especial, nós que dizemos que somos cristãos. Quem somos nós? Como estamos fazendo? O antes ou depois? Porque depois, a Bíblia diz que já era. Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz que após a morte segue-se o juízo. O homem está ordenado a morrer uma só vez. Após a morte, segue-se o juízo. Tem a parábola do rico e Lázaro, que o rico diz para o pai Abraão, pai, permita que Lázaro venha, molhe a ponta do seu dedo na língua e venha me refrescar. Ou então permita que eu desça na terra e avise meus irmãos. E disse, meu filho, lá na terra todos teve as oportunidades. Você teve, Lázaro teve, todos teve. Então ele está falando da vida. Enquanto nós temos vidas, nós podemos fazer sim. Nós somos egoístas ou não somos egoístas? Mas nós temos que mudar esse quadro. Nós temos que tirar isto. Nós temos que começar a fazer diferente, fazer agora, antes. Antes que a noite chegue, porque a Bíblia diz que nós temos que trabalhar enquanto há dia. O que está querendo dizer? Temos que fazer enquanto há vida. Porque a noite, um dia, vai chegar em que ninguém mais tem condição de fazer. Está falando da morte, da escuridão, está falando que tem que ficar quieto. Mas então faz enquanto há vida. Tá bom? Essa é uma pequena reflexão para mim, para você, porque é muito importante, é muito bom nós observar na palavra de Deus. Porque ela que nos ensina, ela que nos dá a motivação, né, de nós fazer aquilo que é certo, na hora certa, no momento certo e com as pessoas certas, que somos nosso próximo, tá bom? Porque por mais que você não veja, mas tem gente ao seu lado precisando de uma palavra. Tem gente pertinho de você precisando simplesmente de uma visita sua, de um alô seu. Às vezes, um telefonema que você der, ela ganhou o dia.
Só dela perceber que você ligou, que está interessado por ela, saber da vida dela, ela já ganhou o dia. Tá bom? Tenha uma boa noite. Deus abençoe. Em Cristo Jesus. Tá bom? Bye, bye.